Portugal tem 53 faróis espalhados pela costa continental e ilhas. São verdadeiros monumentos edificados junto ao mar que servem de guias para quem quer regressar à terra. Apesar dos faróis serem cada vez mais automatizados, as luzes só continuam acesas graças ao trabalho constante de 104 homens e mulheres. Faroleiros, a luz de quem navega, é a reportagem especial desta semana. É assim todos os dias do ano. Assim que a terra se despede do sol, acende-se o farol. Ninguém fica perdido no meio da escuridão do mar. Quem por lá navegar e precisar, ajuda em terra há de encontrar. A nossa função é manter a luz acesa. Depois quem navega consegue avistar sempre 2, 3 faróis. Ao avistar os 2 faróis, 3 faróis é o ideal, marca umas linhas, ou seja, os 3 faróis, e o ponto exato onde as linhas se cruzam é exatamente o sítio onde eles estão. É quase como manter uma fogueira permanentemente acesa. O serviço de faroleiro é de 24 horas e tem várias funções, desde o acender ao apagar. É feita uma manutenção preventiva durante o dia para à noite estar em condições do funcionamento. O trabalho nunca acaba e é por isso que a vida de faroleiro passa muitas vezes por fazer do farol um lar. Quando abraçou a profissão, António Vieira da Silva já era pai. Corria o ano de 1986 quando foi colocado no primeiro farol. Precisamente este, em Lessa da Palmeira. Com ele, trouxe a família. Criou memórias com a mulher e os 2 filhos em pelo menos 4 faróis, ao longo de 2 décadas. No meu caso, a minha esposa trabalhava, mas entretanto deixou o emprego para cuidar também dos filhos. Acabou por ser mais fácil. Né? Fui para Peniche em 2005 e até pelo menos 2007 a minha família esteve sempre comigo. E eu continuei até terminar a minha comissão em Peniche, portanto, até lá foi com a família. Já não foi a família completa, mas aproximei-me logo para ficarmos outra vez juntos. Nós vivemos nos faróis, ou seja, trabalhamos e vivemos no farol. No meu caso não é? Mas, por exemplo, um dos camaradas que está aqui vive com a mulher e os filhos no farol. Já vivi no farol com a família. Neste momento não estou com a família, mas os meus camaradas estão aqui com a família. Todos os faróis nacionais são guarnecidos por cerca de 100 de faroleiros e são poucos os que não têm guarnição. Exemplo disso é o farol do Esteiro, em Oeiras. Não é morada de ninguém. Os faróis são todos muito automatizados, já têm uma grande componente automatizada. Os faróis que não têm ninguém permanentemente são faróis que estão aqui na nossa área de ação da direção de faróis. Nós retraímos as equipas que viviam antigamente nos faróis para a direção de faróis e são essas equipas que, a partir da direção de faróis, mantêm 24 horas esses faróis sobre monitorização e, portanto, esses faróis não guarnecidos são restritos aqui à zona de Lisboa, digamos assim, à zona de raio de ação da direção de faróis. Os restantes faróis pelo país, devido à sua implantação territorial e à sua dispersão, continuam a ser guarnecidos com faroleiros. Portanto, existem faroleiros ainda a viver em todos os faróis e a manter os faróis a funcionar as 24 horas por dia. A esmagadora maioria dos faróis não tem interruptores, ou seja, ninguém liga ou desliga a luz. Hoje em dia, o processo é automático e não acontece sempre à mesma hora. Tudo depende da luminosidade natural, seja do cair da noite, do nascer do dia ou mesmo da nebulosidade. Neste momento o sol está alto, né? Mas vamos simular o que é que acontece à noite, quando o sol se põe. O camarada ali, o Caetano, vai ligar ali o fotointerruptor e o aparelho começa a rodar e é a simulação que nós temos que vai acontecer hoje à noite. Depois, quando ele desligar o fotointerruptor, é quando o sol nasce, ou seja, agora é como se fosse o sol a se pôr, né? E depois o sol a nascer. Caetano, bora! A trabalhar.
tudo correr bem, os trabalhos dos faroleiros só serão retomados pela manhã. E tudo começa pelas famosas cortinas. A função principal é proteger o aparelho, ou seja, a lente de Fresnel, ou na gíria como nós chamamos o olho de boi, mas a lente de Fresnel é uma lupa que no inverso, no inverso, faz concentração de luz, neste caso, os raios do sol a bater na lente de Fresnel faz o inverso a uma lupa e podia incendiar, nomeadamente, portanto, os cabos, toda a parte de cabelagem dentro do aparelho. A lente de Fresnel é o olho e, em simultâneo, o coração do farol. Desses planos que tem aí uma lente redonda no meio, que é a lente de Fresnel, depois tem uns anéis circulares nessa lente, portanto são anéis dióptricos, e para cima estes prismas triangulares são catadióptricos, portanto entre cada plano destas lentes aqui, sai perpendicular a esta lente, sai um feixe luminoso. O que é que o navegador vê? O farol está sempre a circular, os raios também estão a circular, e ele só os vê quando eles passam na direção dos olhos dele. Passou um raio, a seguir vai passar outro e dá a impressão que há uma interrupção de luz. Não há interrupção porque a lâmpada está sempre acesa. Devido à distância que ele está, ele só vai ver mesmo o flash. E não há duas sequências de luz iguais. Cada um dos 53 faróis espalhados pela costa portuguesa tem o seu próprio batimento cardíaco. Ou, como dizem os faroleiros, a sua própria identidade. Todos os faróis são únicos, portanto, o farol é único, tem características como se fosse um bilhete de identidade. E essas características permitem o navegante identificar o farol quando está no mar, a olhar para a terra, quando identifica uma luz em terra. São essas características quer de cor, quer de ritmo, que permite o navegante identificar qual o farol que está a ver. Eu costumo dizer, assim como nós temos no nosso cartão de cidadão um número que nos identifica, os faróis, o assinamento marítimo todo, tem um número que os identifica, que é o período, ou seja, a soma do tempo de luz com a ocultação. Quase todos os faróis mais importantes da costa são rotativos. Para eles não serem iguais a nenhum ponto da costa, tem que se arranjar configurações nesses 360 graus, incluindo a colocação de mais painéis, lentes, né? Um painel lenticular que projeta um feixe de luz. É assim no farol de Vila Real de Santo António. É 0,2 segundos de luz e depois tem 6,3 de ocultação. Como este farol tem dois painéis, não é? Tem dois relâmpagos, e depois mais 0,2 segundos de luz e mais 6,3 de ocultação, que prefaz os 13 segundos. No de Lessa, o farol dá uma volta completa em 28 segundos, mas tem precisamente dois grupos de relâmpagos iguais, ou seja, o período de cada grupo de relâmpagos são os 14 segundos. Ele, por cada volta, dá duas vezes o mesmo período de 14 segundos, e assim sucessivamente. E no da Barra. São 4 flashes em 13 segundos, para quando a navegação passar, verificar a característica do farol e saber que está na zona de Aveiro. Quando se está a navegar no mar, o fundo é muito igual, as luzes são muito iguais e, portanto, é necessário distinguir, quando estamos a ver duas luzes diferentes, dois faróis ao mesmo tempo, é necessário distinguir qual é que é o farol. Por exemplo, vamos aqui falar na costa do Algarve, este farol e o São Vicente, estamos a falar em pontas, em ambas as pontas, e ter a mesma característica. Quem viesse a navegar, se ficasse sem instrumentos de navegação, ao fazer a aproximação à terra, e vinha, por exemplo, direito aqui a Vila Real de Santo António, por qualquer avaria, deslocava-se para Sagres, não é? E via a mesma característica, ou seja, estava completamente enganado na sua rota e na sua aproximação. Portanto, todo o assinamento marítimo é diferente, para não existir a confusão, para não fazer confusão, e mais a mais todas as embarcações têm uma carta de luzes, onde estão todas as luzes lá mencionadas. Só quem já se perdeu no mar sabe qual é a sensação de ver luzes a piscar. As emitidas pelos faróis têm um alcance de 28 milhas náuticas, o equivalente a 52 quilómetros. Em plena era tecnológica, que se desenvolve à velocidade da luz, continuam a ser essenciais para estabelecer a ligação entre o mar e a costa, sobretudo para as pequenas embarcações de pesca e recreio, que na maioria não estão equipadas com meios tecnológicos de navegação.
construídos para serem verdadeiros guias, os faróis pautam-se pela imponência, beleza e brio na manutenção. Na Barra, e como na restante costa portuguesa, o equipamento brilha tal como se fosse novo, mas na verdade é bem antigo e conta a história desde a fundação. Estas instalações vão fazer 131 anos e parece que está novo, não é? É muito agradável nós vermos estas instalações, porque os materiais são os mesmos. A manutenção é feita pelos faroleiros para estar sempre em condições. E temos estes edifícios, que são as oficinas, as nossas casas dos faróis, não é? Da nossa habitação. É tudo feito com a nossa mão de obra e que apresenta-se neste estado. É preciso gostar, essencialmente. Gostar, ser polivalente, porque isto é uma profissão que tem várias áreas do conhecimento. Não é preciso ser expert em nenhuma delas, mas é necessário ter conhecimento quase em todas elas. Estou-me a lembrar da eletricidade, da mecânica, da pintura, de construção civil, várias áreas, carpintaria, por exemplo, várias áreas. E é necessário gostar de fazer isso. E depois também pode ser necessário em qualquer altura. Aqui tem que saber que os fins de semana não estão todos livres. Eventualmente terá que se desempenhar alguns serviços de noite, sempre, não é? Mas às vezes de uma forma até não ter uma noite muito descansada, felizmente isso não tem acontecido, porque a tecnologia tem sido muito fiável, mas de vez em quando acontece e as pessoas têm que estar preparadas para isso. É uma vida ao serviço do farol e de quem navega pelas águas nacionais. Assim como António se apaixonou pelo mar através de um avô, também Miguel se rendeu ao ofício pelas visitas em criança a um primo faroleiro, um amor que já lhe está nos genes. Um filho mais velho concorreu para faroleiro. Já viveu no farol e sabe ao nível o que é que se faz e ao nível de serviço e já não vem às cegas.